E aí? E aí, Zé? Tudo certinho? Tudo bom sim, e você? Maravilhosamente bem, nojentamente bem, curiosamente perfeito. Olha, curiosamente perfeito, é muito bom. A gente tem que falar coisas mais legais, né? Senão fica chato. É. Eu fico, na verdade, lá na casinha do Exu, pensando só no que eu vou falar na minha entrada. O espírito não tem o que fazer, né? A gente fica à disposição para gravar conversa e para fazer trabalhos espirituais em troca de farofa, porque a gente não sabe fazer farofa. Oh, mas pode ter sido pode ser também, pode ter um ócio criativo, por que não? Pois é, todo ócio criativo é o desenvolvimento de palavras para que nós possamos ser engraçadinhos. Vou ficar quietinha. O tema que nos pediram, o tema que nos pediram foi a gnose. Vamos falar sobre o gnosticismo. Interessante. Vamos falar sobre a corrente filosófica ou a religiosidade dos processos sincréticos, dando processos mimetizadores ao próprio cristianismo, sendo até mesmo confundido durante o princípio do mesmo. Porém, devido aos pensadores cristãos e as divisões devido às interpretações de interpretações, dando contextos e realidades distintas através da gnose e através do pensamento etérico, dando até mesmo bases de prestígio intelectuais a certos cristãos, quando na verdade o princípio da gnose do próprio base do conhecimento nada mais é do que um processo proto-existencial da própria consciência, que se dá à interpretação de si mesmo, adaptação e construção de alicerces do próprio pensamento, que foi iniciado bem antes de Hermes Trismegisto, porém, diante do respeito e da base da contextualização histórica, a base da gnose se deu junto ao cristianismo primitivo. Entendeu? Isso eu não pensei na casinha, foi só para falar sobre os nomes interessantes no início, entendeu? Olha, eu já ia falar que o ócio criativo na casinha tinha sido bastante criativo, proveitoso. Não, isso eu não penso isso na casinha. Na casinha é só para falar sobre curiosidades perfeitas. Então, não, mas o que é o cristianismo primitivo? Ele é É antes do mesmo pré-bíblico? ser consolidado. É antes, exatamente, antes do mesmo ser consolidado como religião grega, por exemplo. E antes de Religião ser romana, perdão, me perdoe. e antes de ser codificado num texto, né? Porque os evangelhos, o Novo Testamento foi todo escrito bastante depois da morte, da crucificação. Verdade, exato. É uma vertente heterodoxa. Entende? Antes E, do conceito ou idealização ou massificação de tais conhecimentos, que entra em simbiose ou em processo de mimetização com até mesmo a gnose. Depois houve a diferença entre as vertentes através de um processo iniciático
dividindo o princípio cristão da própria gnose, embora alguns estudiosos dão as bases do gnosticismo, onde não houve a desvinculação ou a base de diferenças do próprio cristianismo contemporâneo. Entende? Sim. Eu não sei muito sobre a gnose. Eu sei que na gnose, uma coisa que eu me lembro um pouquinho é que tem esse conceito do criador, de Deus, e do demiurgo, que em termos para alguns gnósticos que eu conversei, o demiurgo quase que ficou fazendo o papel do arquétipo do bicho-papão deles, né? Assim como o ego em algumas vertentes, assim como o mental em outras, mas na verdade é tudo a mesma coisa. Sim, assim como o ego no Curso em Milagres, o bicho-papão é o ego, sempre tem no xamanismo eu O não sei se menino, tem, no xamanismo não tem. o menino está se adaptando. Logo mais poderei falar de uma maneira mais adaptada ao meu jeitinho brasileiro de ser. Tudo bem. O estudo do gnosticismo e até mesmo do princípio do cristianismo, lá em Alexandria, receberam um forte impulso pela biblioteca de Nag Hammadi, lá em 45 agora, onde foram descobertas vários escritos e vários documentos e várias informações comprobatórias da base do estudo gnóstico e a reconstrução de alguns alicerces do próprio cristianismo e a não divulgação de tais conhecimentos pela desconstrução de dogmas católicos. Olha eu dando uma de malandro, falando pelos cotovelos. Não, e inclusive a biblioteca de Alexandria ela foi queimada, né? Pois é, não pode saber das coisas não é legal. E tem umas das historinhas de origem, isso é igual super-herói, né? Tem historinha de origem. Uma das historinhas de origem do tarô é que numa tentativa de se preservar alguns conhecimentos, eles reproduziram simbolicamente alguns conceitos que ali estavam no tarô e virou um joguinho. Sim, o próprio termo gnóstico não aparece em fontes antigas. Foi cunhado por um tal dito cujo Henry Moore em um comentário sobre os selos do tal do Apocalipse. Ele usou o termo gnosticisme para escrever a tal da heresia em Tiatira. E agora, se quiser saber, é só ir lá ouvir o tal do Apocalipse. Ou seja, o conhecimento é uma heresia. E aí, a base dos contextos dão a própria base do estudo da própria Bíblia, em Gênesis, onde comer a maçã é um pecado, é uma heresia. Olha as histórias se encaixando. Sim. Entendeu? Não, olha bem, sim, inclusive, eu não lembro quando foi a queima da Biblioteca de Alexandria, quando foi isso? É pré-cristão isso? É. É Isso porque, é depois que ele conquistou todo o processo. é Um porque pouco depois que Aristóteles fundou a sua escola em Atenas e etc, etc, etc. é porque o cristianismo primitivo, quando, quando, se, quando se escreveu o Novo Testamento, tem várias coisas, vários conhecimentos
também preservados. E aí, hoje em dia, é a parte que se estuda na astroteologia, né? Que se preservou bastante da astrologia, do simbolismo na própria Bíblia. Sim, o próprio contexto da base do conhecimento, a base do que é aprendido, do próprio contexto intelectual, diante da prática da intelectualidade nos diálogos de Platão, Sócrates, um jovem cabeçudo estrangeiro. O menino faz muito tempo que leu isso. Nem deve ser dessa vida. Fica tudo cheio de poeira. Vai ter que fazer cursinho. Lá em Político, na página 258, eu acho. A preferência de Platão pelo termo aprendido é bastante típico e bastante típica em textos clássicos. O termo em si vem de gnósticos, com K e acento. E o termo prático vem de práticos, no grego. E as palavras eram ditas uma antes da outra. Práticos, práticos, gnósticos. E aí Práticos gnósticos. eles entendiam na época como um ser inútil, que ficava pensando na vida. E hoje a gente fica babando o ovo. Mas pensa bem, não, mas aí vem a pergunta, inútil para quem? Sim, é só uma piada. É uma boa pergunta. Quem se beneficia? Cui bono. Sim, exatamente. Quem se beneficia com a ignorância? Exato. Quem se beneficia com o ócio criativo? Exato. Irineu foi quem usou pela primeira vez o termo gnóstico para descrever as tais heresias. É onde começa a deturpação. E olha que as pessoas, os caras eram famosos. Sim. Teve até um período helenístico. Depois os ETs vêm aqui e falam que os humanos são engraçados e a gente ainda tem que ficar aturando. Você... Ai, mas me ajuda então. Heresias, porque tem também o termo enoses, que era o termo usado para... Era como se fosse o objetivo da teurgia. A enoses é o termo usado para a unidade com o que é fundamental na realidade, que seria o a fonte, a mona de Deus, né? Por assim dizer. Mas enoses e heresias têm essa raizinha aí do Sim. A deturpação da existência diante da contemplação e na unificação da enosis e na própria heresia diante do princípio da palavra são indivisíveis. Existe pecado? É uma pergunta. Existe pecado? É. Se heresia e o princípio da mônada são os mesmos, existe Não, pecado. não existe. Não tem como existir. Tem como dividir Deus. Não. Ainda está com a dúvida. Se eu crio um pecado, eu tô tentando ir contra Deus, porque ele cria tudo. Exato. O meu período diante desse princípio helenístico passou a ser usado a mistérios. Então, heresia é um mistério. A mônada é o quê? A mônada é um mistério. Como que o caveira faz?
É o pavão Diante disso, misterioso. exatamente, pavão do cu branco. Pena do pavão de Krishna. A base dentro de um sinônimo do termo grego mysterion. Lembrando que esse adjetivo não é usado. Será por que ele não é usado no Novo Testamento? Mas o tal do Clemente de Alexandria, no livro 7 de seu Estromato, não me pergunte o que é um estromato, eu estou lendo no registro do menino, é o que fala culto. E o que fala culto, depois de uns 300 anos, é o significado de gnósticos. Ou o tal do cristão de bons termos. Hoje em dia, o tal do estudo do cosmos, cosmogênese. Na pronúncia e na criação de certos termos e processo de intelectualização dos processos interpretativos imaginários. Não é uma crítica, é apenas a identificação de um padrão já existente há muito tempo. Diante disso, a base dos gnósticos em relação à heresia origina das interpretações desse tal de Irineu. Russell e outros deram à tradição francesa a base da interpretação da contração sobre a heresia em saber. Entende de onde vem todos esses processos? Sim, sim. Mas Russell ou Rousseau? É porque tem os dois, né, filósofos. O Rousseau francês? Francês. Ah, tá. Porque tem também o Russell. Tá, tudo bem, tudo bem. Sim, a heresia em saber. Ele já morreu, ele nos perdoa. Sim, tudo bem. Mas a heresia em saber, aí já virou o pecado do saber, porque o termo heresia é como mistério, é um mistério do saber, sempre você sempre vai descobrindo mais e mais e mais. Aí a plantinha foi plantada, cresceu e está aí nos campos até hoje. E quem não come do fruto da heresia do saber, come a maçã. E aí vira estrela. Entende? Essa é a base. Mais tarde, um tal de Hipólito aprendeu para agnósticos a base do Cerinto, tal dos ebionistas, Epifânio, uso mesmo somente para grupos específicos. E todas as interpretações, a base do intelectual, tal dos seguidores de Marcelinas, Setianos, barbelognósticos e etc. Você vê o desenvolvimento de cada termo ou letra, interpretação e continuidade interpretativa, dando contextos e manifestações dos campos, hoje encontradas nas mais diferentes culturas e mais diferentes manifestos. A própria base do conceito dualista, da base do tal do monismo, todos esses conceitos co-criados, co-iguais, luz, trevas, todas as interpretações de bem ou mal, todas as bases filosóficas sobre ética e moral,
todas as construções interpretativas na construção da intelectualidade dessa era. E por mais que as pessoas se achem pós-modernos, não chega muito além do que as outras eras já chegaram. E tudo em si segue o mesmo princípio da energia da palavra, gnose. Terminou a historinha, agora vocês podem colocar o dinheiro lá na caixinha e eu vou beber uma água e vou pro camarim. Tá bom, convidamos perguntas muitas para ir abrindo a caixinha. Eu agradeço a oportunidade, peço desculpas pelo senso de humor exacerbado. Mas esse sou eu, e se não fosse eu, não tinha graça. Até breve. Gratidão.